Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Thaís Yenaga, terapeuta artística, psicoterapeuta junguiana e professora de meditação. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a doutora Helena Campiglia por aceitar esse convite para a gente bater esse papo. Bom, muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar, Thaís, muito querida. A gente já se conhece há alguns anos, de outros caminhos aí da vida, artísticos. E eu sou médica, clínica geral, médica integrativa, estou me formando agora em medicina integrativa, depois de 2 anos de bastante estudo. E faço há muitos anos, há mais de 20 anos, eu faço acupuntura e medicina tradicional chinesa. E a minha experiência em saúde da mulher, ela vem a partir da acupuntura e da medicina chinesa, e depois eu acabei indo cada vez mais para essa área, porque as mulheres começaram a chegar no consultório, apesar da minha área de especialidade, em primeiro lugar, ser clínica geral e dor, eu passei a trabalhar cada vez mais com mulheres em questões de infertilidade, mulheres que engravidavam e que perdiam, ou que engravidavam e queriam induzir um parto, tentar uma virada de posição de bebê, e pós-parto, puérperas, mulheres na menopausa. Então, esses anos todos eu venho trabalhando muito com a questão da saúde da mulher, passou a ser um tema bastante prevalente assim, no meu consultório, e eu acabei escrevendo um dos meus livros, que é Saúde da Mulher e Medicina Tradicional Chinesa, que é sobre esse assunto, e agora tem um segundo livro no forno, que é Saúde da Mulher e Medicina Integrativa. Então, é um assunto do coração mesmo, falar sobre as mulheres e sobre a saúde de forma bem ampla, psíquica e física. E o que você acha importante, né, a partir desse conhecimento médico, as mulheres e homens saberem, né, que viveram esse processo ou que estão, né, nesse processo de preparo para conceber, né, gestar e parir uma criança? Para a gente fazer uma diferenciação, né? Eu vou falar um pouco da questão do engravidar e depois eu acho que a gente pode falar do abortamento propriamente dito, que é bastante comum, bastante frequente, para a gente significar as coisas de forma diferente. Então, as mulheres que querem engravidar e os casais que querem engravidar nos dias de hoje se deparam com uma questão ambiental e uma questão estrutural de vida que eu acho muito séria, em relação à nutrição, em relação a excesso de atividades e pouquíssimo tempo para se resguardar, para ter um corpo energético e físico pronto para esta gestação. Então, a mulher, o homem, enfim, eles são sementes de nova vida, mas a mulher em específico é um terreno onde essa semente vai ficar armazenada e ela vai poder brotar. E este terreno, para estar fértil, é muito importante cuidados que a gente teria com a natureza, né? Irrigar, arar esse solo, dar o tempo das estações, poder fazer esses cuidados para que frutifiquem essas sementes. E hoje o que a gente tem são vidas muito corridas, muito falta de ritmo. A gente vê muito isso em medicina tradicional chinesa, que um dos elementos responsáveis pela fertilidade tem a ver com os ritmos do corpo, da vida, e quando a gente atropela, isso se traduz muitas vezes numa menor fertilidade, numa maior dificuldade de concepção. Então nós temos aí, esta é uma questão que eu acho que tem que ser muito cuidada, e às vezes já chega um pouco atravessando, porque eu pego muitas pacientes que vêm ao consultório querendo engravidar, já fazendo tratamentos de fertilização assistida, mas que às vezes pularam algumas etapas, então elas foram direto para a fertilização assistida sem terem tentado um tempo mínimo regulamentar. Quanto que é esse tempo mínimo? Em medicina a gente fala que uma fertilidade natural ela deve ocorrer normalmente em torno de 1 ano, e 80% dos casais que não engravidaram em 1 ano vão engravidar em até 2. Só que esperar 2 anos para uma mulher de 38 anos é diferente de esperar 2 anos para uma mulher de 30. Então, uma mulher que tenha 30 anos, ela pode esperar 2 anos e, se isso não acontecer, partir para uma investigação, olhar o que está acontecendo. Eu diria 1 ano, 1 ano e pouco, porque também começa aí a ter uma ansiedade, não engravidei. Então, depois de 1 ano, é muito difícil que nenhum médico investigue o que está acontecendo. Agora, quando a gente fala de uma paciente que chega, olha, acabei de casar, ou conheci uma pessoa legal, quero tentar engravidar, e ela está perto dos 40, a gente não espera 1 ano nem 2 de forma nenhuma. A gente pode, inclusive, dependendo do caso, depois de 2 ou 3 meses, já partir para uma investigação, por conta da idade, porque você não pode deixar passar muito tempo
correndo risco do envelhecimento dos óvulos, e daí você perder a chance de talvez essa mulher engravidar sim naturalmente. Você tem que ter certeza que está tudo bem, que está tudo visto ali, a parte clínica, tireoide, exames de sangue, hemograma, exames de imunidade, fazer um screening básico, não precisa fazer exames muito complexos, observar se está ovulando ou não, para daí então prosseguir para ou um tratamento natural de observação do ciclo, que a gente chama de coito programado ou namoro em casa, ou partir para uma fertilização assistida com o auxílio de uma clínica, seja uma inseminação, uma fertilização in vitro, se assim for necessário. E os fatores que levam a definir, então, que é importante ir para uma fertilização in vitro, né, para uma FIV, que condições que fazem, que determinam, né? São muitas, né? Sim. Assim, eu acho que a principal, mais importante, talvez a mais fortuita de ir para uma fertilização in vitro é a obstrução das trompas, porque a mulher que ovula bem e tem uma trompa obstruída, se ela fizer uma fertilização in vitro, provavelmente ela vai engravidar relativamente rápido. Mas depois tem uma série de outros fatores possíveis, então você pode ter aí uma condição de uma menor qualidade ou quantidade de óvulos, uma questão com o espermatozoide, e daí a fertilização in vitro auxiliaria nesta produção dos embriões e na colocação dos embriões diretamente no útero. Se a mulher tem as trompas pérvias e o homem tem um espermatozoide móvel e de boa qualidade, pode ser tentado naturalmente, quer dizer, o natural ele confere uma chance de gravidez de cerca de 10% ao mês. Isso vai caindo um pouco com a idade. E por isso a gente fala 1 ano, porque em 1 ano você tem 12 meses. Probabilidade não funciona assim, mas se você for pensar em 1 ano 10 vezes, mais ou menos perto de 100%. Pelo menos 1 ou 2 ciclos por ano a gente não ovula. Então a gente tem aí perto de 100% em 1 ano. Mas é que probabilidade não é bem assim, às vezes a pessoa não teve relação também na época que estava ovulando, tem alguns outros fatores que a gente precisa ver que também fazem parte do natural. Então a gente estende um pouquinho mais o prazo. Tem essa coisa da probabilidade, né? E às vezes a gente fica tentando fazer com que colocar todas nesse padrão que de repente a medicina determina, né? E cada ser é único, né? Então, eu me senti um pouco, né, vivendo esse processo nessa pressão, eu sou anti-mulleriano talvez, e aí você já começa a entrar em um monte de preocupações e que às vezes só acabam dificultando ainda mais esse processo de concepção, né? Certamente. O anti-mulleriano, ele é um hormônio que mede a quantidade de óvulos que você tem, ou seja, ele vai contar da sua reserva ovariana. Hoje é um exame muito pedido, mas não é um exame determinante. Ele é só um exame para falar, olha, não deixa muito mais para frente. Só que o anti-mulleriano, às vezes, ele tem falhas. Eu já vi o anti-mulleriano subir no segundo exame. Você não consegue subir uma reserva. Então, ou seja, houve algum problema laboratorial, de análise laboratorial. Então, as técnicas laboratoriais de coleta do anti-mulleriano variam, inclusive, dependendo da época do ano que você colhe. Sim. Então, não é tão fidedigno assim, é um exame importante, mas eu já vi muita gente chegar no consultório tratando o anti-mulleriano, não é infertilidade. Então, a mulher era jovem, não tinha nem tentado engravidar há 2, 3 meses, por acaso foi fazer um exame, e daí chegou super aflita porque estava baixo. E daí é complicado. Sim. E essa pressão, né? Vem uma pressão junto. E assim, o psicológico bloqueia. A gente sabe 1 milhão de histórias de mulheres. Entrei na fila de adoção, entrei na fila da ovo-doação e ainda engravidaram. Então todo mundo conhece a história assim. O que não quer dizer que tem uma chave de liga e desliga, né? Assim, bom, não, é que você tá tensa, relaxa. Você falar isso para uma mulher é a pior coisa que tem, porque ela já tá, né, na busca, já olha, nossa, menstruei de novo, e agora? Então, isso por si já é muito frustrante, já vai tratando e trazendo questões muito profundas, né, do feminino, do masculino. Muitas vezes se confunde fertilidade com feminilidade, ou fertilidade masculina com potência, e são outras questões que estão em voga. E eu acho que sim, a gente está num momento atual da humanidade, do mundo, que talvez as pessoas estejam menos férteis mesmo, até pela quantidade de pessoas que tem no mundo, que seja alguma regulação aí que a gente está passando.
né? Sim. As pessoas, você não vê mais famílias com 10 filhos, e, independente de qualquer questão, né? Sim. Socioeconômica ou de tempo que a pessoa tenta engravidar. Realmente a gente tem visto uma fertilidade talvez um pouco mais comprometida no âmbito geral, não só Sim. individual, É, né? parece, na minha experiência eu percebi, parece que a gente não tem mais confiança nessa capacidade inata da mulher de gestar, né? Está. E por um lado tem essa questão que é positiva da medicina, da gente poder acompanhar esse processo de uma maneira bem, né, de perto, assim, com muitos exames e tudo, mas tem um outro lado que a gente acaba entrando em noias e preocupações excessivas, né, por conta disso, justamente, né? É, e isso bloqueia, muitas vezes É. bloqueia. E daí, assim, os pacientes que vêm no consultório fazer acupuntura, medicina chinesa, uma das coisas que a gente faz é baixar a ansiedade, porque a acupuntura libera endorfina, melhora a serotonina. Então, existe ali uma regulação que acontece através de uma tranquilização e que melhora, inclusive, a ovulação. Mas não só, né? E daí, falando um pouco da acupuntura, a acupuntura ajuda a estimular a ovulação especificamente, ajuda a trazer mais ciclos ovulatórios. Mulheres que fazem fertilização in vitro é super legal de ver, porque elas falam, olha, o ciclo que eu fiz acupuntura, comparado com o que eu não fiz, eu tive mais óvulos, melhores óvulos, que é uma coisa que só quem faz FIV consegue Sim. comparar um ciclo com o outro. E trazendo um pouco também a situação do aborto espontâneo, a acupuntura também pode auxiliar no processo desse aborto ser de uma maneira um pouco Sim. mais natural e sem precisar de intervenções como a curetagem, por exemplo. Super pode. Esses dias mesmo eu estava tratando uma paciente que veio, fez uma sessão, conseguiu expelir. Enfim, existe um tempo, né, quando você sofre um abortamento, existe um tempo para o seu corpo entender que não está mais grávido e para essa gravidez sair. Esse tempo ele é muito sofrido, assim, é difícil. As mulheres estão grávidas, mas não estão grávidas, estão com o bebê dentro de si, mas não estão. Então, assim, tem muitas mulheres que optam pela curetagem, porque também não tem aquele risco de você sangrar no meio da rua e passar mal num lugar público. E ok, até um certo ponto. Por quê? Porque quando você faz a curetagem, em primeiro lugar, você vai precisar de mais tempo para poder voltar a tentar engravidar. Então, uma mulher que faça um abortamento espontâneo natural, sem curetagem, depois de um mês ela já pode tentar engravidar. Uma mulher que faça curetagem leva 3 meses, no mínimo, para ela poder voltar a engravidar. Sim. Porque esse útero fica machucado, a cureta, ela machuca um pouquinho, né? Sim. Seja por aspiração, seja com a cureta propriamente dita. E, infelizmente, esses dias eu tive uma paciente que veio com uma infertilidade secundária pós-curetagem. Ela fez inúmeras curetagens porque ela teve uma série de abortos aí por causa desconhecida, está investigando, mas agora o endométrio dela não cresce. Então, este é um efeito colateral muito grave. Se esse endométrio ficar muito fino, por ter sofrido na curetagem, você vai ter uma outra infertilidade, que é a do útero, não é a do ovário. E que ela é de difícil resolução. Não é simples fazer um endométrio voltar a crescer, que sofreu muitas injúrias. Então, sim, a acupuntura pode ser usada e deve ser usada toda vez que a mulher assim o desejar, porque ela vai ajudar no processo natural, contar para o corpo, olha, a gravidez acabou, estimular para entrar em trabalho de parto. São os mesmos pontos que a gente usa para a indução de trabalho de parto. E assim, o que eu sempre digo, se eu usasse esses pontos numa mulher grávida que não perdeu o bebê, o que ia acontecer? Ela ia perder o bebê no meio da gravidez? Ela está lá com 5 meses de gestação, está tudo bem, eu vou lá e uso pontos para induzir o parto. Não vai acontecer nada, no máximo um pouco de cólica, porque o corpo está hormonalmente todo alinhado e a acupuntura não vai provocar o abortamento. Não é como uma medicação forte, né, que se usa. Mas quando você já tem um começo de entendimento, olha, acabou a gestação, mas não está tudo alinhado, ela dá esse toque, acabou a gestação, está na hora de... E eu falo assim, que dá aquele empurrão para que entre ou num trabalho de parto, ou enfim, numa eliminação de um abortamento completo, incompleto, enfim. E qual, assim, talvez o maior desafio, né, de conceber um bebê que você entende, assim, de modo geral, talvez? Eu acho que varia tanto de mulher para mulher, Thaís. Assim, tem mulheres que... Bom, primeiro,
uma vez, né, como que eu engravido, acreditar, isso que você estava falando, acreditar no próprio corpo, é possível, eu tenho fertilidade, isso vai dar certo. Sim. Me lembro quando eu comecei a tentar engravidar, eu tinha certeza que eu não ia conseguir, porque eu só trabalhava com mulheres que tinham questões de fertilidade. E assim, de fato não foi um problema, mas eu estava tão acostumada a ver mulheres que tinham essas questões que eu comecei a duvidar. Falei, será que dá? Então eu acho que isso está um pouco impregnado hoje na nossa cultura, sim, que muitas mulheres vão precisar de auxílio. O auxílio é muito legal, mas ele não é um a priori. E infelizmente as coisas não são tão simples como as clínicas muitas vezes fazem a gente acreditar. Ah, não, se não der nada certo com 38, 39, 40, eu vou fazer um tratamento. Não é bem assim. Mesmo o congelamento de óvulos para ser usado futuramente, o que muitas mulheres têm optado, então moças de 35, 36 começam a ver que não tem um parceiro, vou congelar meus óvulos, vou deixar para depois, mas já não são os melhores óvulos e o congelamento faz perder qualidade. Então, assim, não é que você está garantindo a sua fertilidade. Quantas mulheres eu vi que congelaram os óvulos aos 35, descongelaram aos 41, porque acharam um parceiro e os óvulos não estavam bons. Então, não houve gestação com esses óvulos. Então, eu acho que depende de mulher para mulher, e uma vez grávida, eu acho a grande questão é a aceitação desse estado de gravidez, dessas mudanças necessárias, desse não controle, porque hoje a gente está na era do controle, todo mundo controla tudo. Então, o não controle, não sei como vai ser, não sei que tempo que eu vou precisar, não ser mais dono do seu próprio tempo, essa escuta, e daí falando já de puerpério, né? Poxa, essa escuta de meu bebê precisa de alguma coisa, mas eu ainda não falo a língua dele. Quanto tempo vai levar para se comunicar? Leva tempo, a gente precisa de silêncio, precisa de calma. Eu até falo assim, chocar um ovo, nenhum bichinho choca ovo andando, correndo. A gente precisa sentar no ninho. E a gente está fazendo isso, a gente está tentando chocar um ovo assim. Está todo mundo dando, né, muitas voltas, correndo muito. Então, como que é isso? Tanto para o puerpério, quanto para engravidar, quanto para a própria gestação, que é esse parar. Então, a mulher se deixar ser acolhida e ao yin, que é uma energia, uma qualidade da energia. A energia, segundo a medicina tradicional chinesa, ela tem duas qualidades, o yin e o yang. E eles são opostos complementares, como a noite, o dia, a luz e o escuro, o homem e a mulher. E no yin você tem um atributo que é o atributo da calma, da paciência, da espera, da escuta, muito diferente da ação, que é uma característica do yang. Então, se deixar vir o yin, se deixar ser acolhido por esse yin, deixar que esse yin se manifeste na vida de uma mulher, é a própria característica do gestar, é a característica do engravidar, do gestar e do puerpério, que é este outro lugar de menos ação e mais escuta. Você não sabe o que vai vir, mas você está ali, paciente, escutando. Me vem uma cena de um filme que se chama Um Bebês do Mundo, que é lindo esse filme. É um documentário francês, onde eles vão filmando um monte de situações, né, de maternidade. E uma cena que eles filmam são mulheres na África, em tribos africanas, e as crianças brincando. Essas mulheres estão ali fazendo a comida, fazendo o que precisam fazer, sentadas, e as crianças ao redor. E eu olho e falo, gente, como deve ser bom para a criança saber, minha mãe está aqui sentada, minha mãe não vai levantar, não vai para o trabalho, não vai fazer outra coisa, não vai responder o celular, não vai sair correndo. Não, ela está aqui, ela está aqui. É um ser ali sentado e todas as crianças em volta circulando. É uma cena muito forte. E hoje a gente tem essa questão, né, das mulheres com excesso de papéis, né, vivendo muito esse arquétipo do masculino, né, e isso gera um desgaste tremendo, né, uma desvitalização também que, inclusive, dificulta esse processo, né? Dificulta muito. E essa questão que você trouxe, né, do yin, eu entendo muito que a meditação é uma prática justamente para a gente exercer mais esse lugar, né, de abrir esse espaço, né, de esvaziar um pouco esse excesso de atividade do pensar, né, e começar a ir para o âmbito do sentir mesmo, né, da gente poder ampliar esse espaço de escuta, de aceitação, né, de acolhimento com o que quer
que esteja passando, né, acontecendo na sua experiência, sejam dores, enfim, sentimentos que a gente julga como negativos, mas que eles precisam também de colo, né? Estar ali, né? Com a sua experiência de meditação, nas aulas de meditação, você sente muita dificuldade de trazer essa prática para as mulheres e para os homens também? Como que é, assim, nas suas classes, nas suas aulas? Normalmente é isso. Tem muita gente que já não se acha que não é habilitado a praticar meditação, porque é isso, porque não para de pensar, né? Então, realmente, quando a gente imagina, né, uma gaveta que está ali sempre fechada, na hora que a gente abre, que a gente começa a observar a nossa atividade mental, aí que você, de fato, realiza o quanto que você pensa, né? Porque normalmente a gente está fazendo isso inconscientemente, sem perceber. Né? Então, esse primeiro contato é algo que assusta muitas pessoas, né? Num primeiro momento você fala, meu Deus, eu não consigo não pensar, né? E conseguir atravessar esse primeiro momento para que você tenha essa paciência, né? De falar, ok, não consegui dessa vez, e não é uma questão também tem muita essa coisa de conseguir chegar num lugar. Não, você não está indo para lugar nenhum. Na verdade, é simplesmente reconhecer aquilo que já que é inerente da sua essência, que eu chamo desse espaço do ser, da presença. Né? Não é alcançar ou atingir um estado de iluminação que está fora de você ou que você precise se isolar para algum lugar para isso. Né? E o desafio, acho que, desses tempos modernos é a gente conseguir integrar essa consciência vivendo essa vida atribulada que a gente tem, né? E como que a gente traz esse equilíbrio, né? Algo que é muito essencial mesmo. Muito. E assim, você tem alguma dica, alguma sugestão para essas mulheres, homens, casais, né, que estão nesse processo de conceber um bebê? Que sugestão que você teria, assim? Tá bem. Então, assim, essa questão da nutrição eu acho fundamental. Hoje em dia, as mulheres que têm mais dificuldade de conceber, que mudam a sua alimentação, sua nutrição de uma forma positiva, normalmente tem uma resposta depois de 6 meses a 1 ano, não é uma mudança rápida. Mas a gente também tem mulheres que já têm uma alimentação excelente e tal. É a questão do tempo, de você se dar o tempo não só para engravidar, mas para dormir, para se escutar, para preservar a sua energia, assim como você preserva de um brotinho, é um brotinho que vai surgir. Então ali, toda essa questão do bem dormir, do se cuidar, do ter espaços ao longo do dia, isso é muito importante. Então esse contínuo, essa não parada, exacerba o yang, que é essa energia mais masculina, mais ativa, e faz com que a mulher, no final, consuma o yin, que é o ovário, o útero e toda essa parte reprodutiva. Então, neste equilíbrio yin e yang, e para o homem também, o esperma também é yin, se você exacerbar demais a sua energia produtiva, ativa, na correria do dia a dia, nas demandas, nesta vida externa, você vai consumir aquilo que tem de mais yin no seu corpo, que é justamente a parte reprodutiva vital. Então, eu diria, vai mais devagar, vamos desacelerar mesmo e comer bem, se escutar, cuidar disto que pode ser cuidado. Logicamente, atividade física é fundamental, não dá para ficar sem, mas daí não é aquela atividade física frenética, porque senão a gente vai entrar de novo nesse consumo, nesse excesso do yang que consome. E daí dentro da medicina chinesa, da acupuntura, da medicina integrativa, a gente tem outras coisas que são um pouco mais de consultório, como a própria acupuntura, o uso de determinadas ervas, fitoterápicos, que também auxiliam de uma forma muito benéfica homens e mulheres que querem tentar engravidar. E você tem alguma dica de filme ou, enfim, livro que você possa indicar para as pessoas, para os casais que estão nesse processo? São em inglês os livros e filmes que me vêm à mente. Tem um livro que eu gosto muito que se chama Inconceivable, que não é aquela que não pode conceber, mas eu não posso conceber que isso está acontecendo comigo. Na verdade, um trocadilho. Inconceivable é um livro super interessante que foi escrito já há alguns anos por uma mulher que tentava engravidar, procurou uma clínica de fertilização assistida nos Estados Unidos,
O nome dela é Indichova, é o sobrenome da autora. E essa clínica nega até que ela faça tratamento, porque as clínicas nos Estados Unidos ficam se ranqueando. E como ela já tinha 41, 42 anos, ela não era uma boa candidata para o ranking da clínica. Ou seja, provavelmente ia ser difícil e o ranking da clínica ia cair. Então eles falam, olha, aqui não vai rolar, tal, talvez houve doação, mas acho que naquela época não se fazia muito. E ela fica inconformada, volta para casa e fala, não, eu vou mudar minha alimentação. E ela faz acupuntura, ayurveda, ela muda a alimentação completamente, ela passa a fazer exercícios como yoga, tai chi, meditação, ela muda a vida dela. E ela engravida naturalmente. E ela já estava na perimenopausa, ela já estava com o FSH bastante alto, perto dos 50, que é demonstrando a baixa reserva, a baixa resposta. Ela reverte esse quadro, ela é engravida, é super bonito e ela conta esse percurso dela. Que lindo. E depois tem um seriado que eu assisti, eu não me lembro agora qual era o stream, mas acho que foi na Amazon, não tenho certeza, que se chama Trying, também em inglês, Tentando, Trying, que é um seriado em inglês, e que a moça ela tenta engravidar, não consegue, e daí a luta deles por adotar, e é lindo, assim, eles são super amorosos, é um casal super amoroso, vai mostrando as frustrações, as dificuldades, mas a beleza da vida nesse processo, porque às vezes as pacientes se perdem um pouco e perdem conexão consigo mesma, com o sentido da vida, é muito frustrante não conseguir engravidar, então se reconectar com o sentido da vida neste processo, que é um processo de busca pela vida, é muito importante. Então esse seriado me tocou muito, porque eu acho ele bonito, assim. O casal é muito amoroso, as coisas que vão acontecendo são muito bonitas. Helena, eu quero agradecer muito a sua presença. Eu tenho a maior admiração pelo seu trabalho e para mim é uma honra te receber. Nossa, eu fico muito feliz, Thaís. Eu também fico muito feliz de estar com você, que você é uma querida, o seu trabalho também tem sido maravilhoso e cada vez mais, né? Porque você está ampliando toda essa sua busca de curas e de conexões. Muito obrigada. Obrigada de coração. Obrigada e um ótimo dia para todos. Obrigada.